Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um culto evangelístico conhecendo nossas doutrinas, né? Hoje, 6 de setembro de 2020. Vamos iniciar esse culto cantando esse belo hino Confiei no meu Senhor, 471 no nosso inário. Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu, do pecado me livrou e a vida em mim surgiu. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Os meus pés guiam no o sol em mim nascer, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Feliz é o homem que confia no Senhor, né? Vamos orar nesse instante. Bom Deus, bom Pai, ao iniciarmos esse culto evangelístico, que a Tua presença se manifeste entre nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, todos os domingos nós temos esse momento muito especial, né? Que é o momento da saúde. Então, sempre estamos aí assistindo um vídeo que traz conselhos especiais, né, para cada um de nós. Esse domingo nós vamos ouvir aí sobre a epidemia, né? Quais seriam aí as formas para evitarmos este mal avançar, né? Vamos assistir então. Doutor Dorival, estamos diante de uma nova doença, uma epidemia que atinge muitos países, e o coronavírus, o Covid-2019, e eu gostaria de saber se essa doença é tão grave ou se é só um resfriado comum. Onde você situaria essa doença nessa apresentação? Situaria num grau intermediário. Não é uma doença tão grave, pode ser uma doença muito grave, especialmente em pessoas com idade mais avançada, em pessoas que tenham doenças subjacentes, né, que sejam diabéticos, asmáticos, tenham insuficiência cardíaca. Pode ser uma doença muito grave nesse contexto, mas pode ser uma doença mais branda, mais leve, especialmente nos segmentos mais jovens da população, nos adolescentes e nos adultos jovens. É uma doença que tem assustado mais pela sua capacidade de transmissão até do que por sua gravidade. Nós frequentamos um ambiente de possibilidades de transmissão, que são os templos, as igrejas, os grupos, e temos o nosso contato social decorrente disso. Que outras orientações, além das que os governos estão fazendo, nós daríamos agora para o membro da igreja, para as pessoas que frequentam os nossos templos? A recomendação seria
esse membro, se o membro está doente, se o membro tem sintomas respiratórios, sente que está com um quadro de uma síndrome gripal, que ele evite ir a locais da congregação onde estão outras pessoas reunidas, até que ele esteja bem, né? Isso é muito importante. E uma vez chegando, qualquer pessoa, qualquer membro chegando à igreja, o ideal seria que houvesse na igreja dispensers de álcool gel. Essa pessoa pode higienizar suas mãos antes de entrar no templo, pode fazê-lo depois ao sair do templo. Se tiver contato, ele vai saudar outras pessoas, vai tocar na mão de outras pessoas. Mas sugeriria que a coisa não fosse muito além disso, porque contato mais próximo, né, em algumas culturas, né, como aqui no Brasil, por exemplo, a gente encontra as pessoas e a gente, né, dá um beijinho social na pessoa, evitar esse tipo de contato muito próximo, né? Então, esta é uma medida muito importante e medida também que vale para os salões onde as pessoas se reúnem, uma reunião social, por exemplo. Se está doente, não vá a esta reunião social, né? E lá no salão social, lave suas mãos com frequência. Se não tem álcool gel, pois tem água e tem sabão, lave as mãos com frequência. Essa doença se manifesta de uma forma mais grave em pessoas que têm comorbidades, doenças crônicas, etc. Para essa proteção individual, para esse cuidado, alguma orientação mais? Sim, com certeza. Com certeza. Essas pessoas elas devem procurar ter as suas patologias crônicas bem controladas. Por exemplo, se a pessoa é uma pessoa diabética, que o seu diabetes esteja bem controlado, né? Que a pessoa, pois, tenha, na medida do possível, bom acesso a um ar de melhor qualidade, que abra as suas janelas, que circule o ar, que deixe a luz solar entrar. A radiação ultravioleta é importante, tem ação bactericida, né? E tem ação virucida. Então, é importante estas medidas também, né? E a pessoa procurar ter o seu estado de saúde da melhor maneira possível. Você conhece os 8 remédios naturais, a gente poderia repassar aqui de olhos fechados, que é importante que sejam praticados por cada pessoa para que a pessoa possa ter melhor condição de saúde quando estiver diante de desafios antigênicos, né? Desafios infecciosos como este do coronavírus que nós estamos começando a enfrentar aqui em nossa América também. Uma medida adicional que gostaria de mencionar é que as pessoas devem, idealmente, ser vacinadas contra o vírus influenza, né? As pessoas que têm possibilidade de serem vacinadas, que se vacinem, porque assim você estará facilitando. No caso de um contato com o próprio coronavírus, você estará facilitando para o médico interpretar o teu quadro como um quadro provável ou não de infecção por coronavírus. Se você está vacinado para o vírus influenza, o vírus da gripe, obviamente essa possibilidade de que esse quadro respiratório que a pessoa, ou você ou a pessoa esteja apresentando, seja pelo coronavírus, torna-se mais evidente, né? Obviamente num contexto epidemiológico adequado, e considerando menos o quadro do influenza, porque você já teria sido vacinado para o vírus influenza. Então é importante que as pessoas se vacinem para o influenza, se vacinem para a gripe. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado, Dr. Dorival. Aí, mais uma grande Dr. Dorival, dica, né, para que nós possamos entender, né, e colocar em prática esses ensinamentos. Vamos orar antes de abrirmos a palavra de Deus. Bom Deus, bom Pai, nós queremos te pedir agora que venhas nos orientar no estudo da Tua Palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como nós estamos fazendo todos os domingos, né? Nós estamos vendo aí as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E essa é uma das doutrinas, né? Das 28 doutrinas que a Igreja ensina, essa é uma delas. Unidade no corpo de Cristo. E o nosso desafio é ver se esta doutrina que a Igreja Adventista prega, que está aí no seu corpo doutrinário, se ela está de acordo com a palavra de Deus, né? Então, vamos à Bíblia. Nada de além da Bíblia, né? Nenhum outro livro, somente a Bíblia para comprovar, ok? Vamos então juntos abrir a nossa Bíblia aí em Romanos capítulo 12, versos 4 e 5. Abra aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 12, eu estou aqui abrindo a minha também, Romanos capítulo 12,
Vamos aqui, já estou aqui no livro de Atos, Romanos, capítulo 12, versos 4 e 5. A palavra de Deus nos diz assim, 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Interessante aqui que a Bíblia está dizendo que assim como, nós temos um só corpo e nesse corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Olha que interessante. E veja, o que é a doutrina que nós vamos estudar nessa noite? A unidade no corpo de Cristo. Será que existe então esta unidade quando nós vamos ao corpo de Cristo? E o corpo de Cristo, o que é, queridos? É a igreja, né? Então veja, esse texto aqui. Formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Isso aqui é muito importante, queridos. Muitas vezes nós fazemos algumas acepções de pessoas, talvez ali pelo seu contexto social, talvez ali pela sua cor de pele, pela sua nacionalidade. Mas isso, amados irmãos, dentro da igreja do Senhor, não deve existir. Nós formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Quando um membro está ali ferido, quando um membro está ali doente, quando alguém está com problemas espirituais, ele faz parte desse corpo. E nós, como membros desse corpo, nós precisamos ajudar, auxiliar a estas pessoas. Não tenha dúvidas disso, É necessário estarmos sempre juntos, para podermos ajudar essas pessoas. A igreja é um corpo com muitos membros, chamados de toda nação, tribo, língua e povo. Jesus, quando comissionou os seus discípulos, ele disse para eles assim: olha, eu gostaria que vocês saíssem, pregassem primeiro em Jerusalém, aí vocês saíssem de Jerusalém, vocês fossem para a Judéia, vocês fossem para a Samaria e vocês fossem para os confins da terra. Ou seja, chamar as pessoas de todas as nações, chamar as pessoas de todas as tribos, chamar as pessoas de todas as línguas, chamar as pessoas de todos os povos. E sabe, queridos irmãos, é algo extraordinário. Em 1995, eu tive o privilégio de assistir uma conferência geral lá na cidade de Utrecht, na Holanda. E eu lembro que nesse congresso mundial, eu estava ali assentado e nós fomos cantar juntos o hino Ó que Esperança. E quando então esse hino começou a ser cantado, eu não conseguia cantar de emocionado que eu fiquei. Porque do meu lado direito tinha gente cantando em inglês, do outro lado tinha gente cantando em japonês, outro cantando em espanhol, outro cantando em alemão, outro cantando em outras línguas. Aquilo arrepia a pele da gente, porque eu pensava, são meus irmãos esses que moram em outros lugares da terra, fazem parte do corpo de Cristo, porque eles foram chamados de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos. E sabe, queridos, ali nós estávamos unidos num só ideal, de pregar o Evangelho para que esse Evangelho alcance todas as pessoas e Jesus possa voltar a esta terra. E isso se chama unidade. E a Igreja Adventista prega isso com esmero. Sabe por quê?
Porque quando nós estamos unidos, nós somos mais fortes. Quando nós estamos unidos, nós vamos mais longe. Mas quando existe desunião, a igreja se quebra. Por isso, a igreja prega, né, unidade. Não importa que país que você veio, né, qual é a sua cor da pele, não importa o seu status social, não importa o seu grau de estudo, ou estudos, né? Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Né? Veja, em Cristo somos uma nova criação. Distinções de raça, cultura e nacionalidade, e diferença entre altos e baixos, ricos e pobres, homens e mulheres, não devem ser motivo de dissensões entre nós. De forma alguma, queridos irmãos. Em Cristo nós somos uma nova criação. Não há então o que? Distinção de raça, de cultura, de nacionalidade, diferença entre homem e mulher, se um é alto, se é baixo, outro um é gordo, outro é magro, um tem bastante estudo, outro não tem estudo nenhum, é analfabeto. Isso não importa diante do Senhor. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo e cada um de nós tem uma importância capital no progresso do avanço do Evangelho. Muito bem, tome novamente aí a sua Bíblia. Vamos agora a esse texto, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 a 14. Peguem aí a sua Bíblia mais uma vez, seu smartphone. 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 a 14. 1 Coríntios capítulo 12, tá aqui, achei aqui. Então diz assim, ó. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Verso 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aqui o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele está dizendo, olha, não existe nacionalidade. Não existe salvação apenas para os judeus, porque isso estava muito clausurado dentro da mente dos judeus. Jesus viera somente para salvar os judeus, e isso não era verdade. Gregos, escravos, livres, brasileiros, japoneses, argentinos, africanos, todos fazem parte do corpo de Cristo. Jesus veio e morreu por cada um deles. E agora, ao eles aceitarem esse plano da salvação, automaticamente eles passam a fazer parte do corpo de Cristo. Então você e eu fazemos parte desse corpo de Cristo, né? Veja esse texto, todos somos iguais em Cristo, o qual por um só Espírito nos uniu numa comunhão com Ele e uns com os outros. Devemos servir e ser servidos sem parcialidade ou restrição. O que o texto está dizendo aí? Que todos nós somos iguais em Cristo. Por que existem tantas pessoas que querem fazer distinção de pessoas, de raças? Todos nós somos iguais diante de Cristo, porque um só Espírito nos uniu nesta mesma comunhão, né? Para sermos com Ele e com os outros, né? Devemos servir, ser servidos, sem parcialidade ou restrição. Que belo exemplo a Bíblia nos dá sobre esta questão, né, de unidade em Cristo. Nós todos somos iguais. Né? Veja esse outro texto, tome novamente a sua Bíblia. Agora em Colossenses capítulo 3, versos 10 em diante. Colossenses capítulo 3. Pegue aí novamente aí a sua Bíblia, por gentileza.
Colossenses capítulo 3, versos 10 a 15. Diz-nos a palavra de Deus assim: E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. A unidade. Verso 12: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. E aqui vem uma sequência de qualidades das quais nós devemos usar em prol do nosso próximo. Então, ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E diz mais: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Isso traz unidade, amados irmãos. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. É claro que muitas vezes saem algumas intrigas entre nós e outros membros da igreja, mas nós devemos nos perdoar para que a unidade continue. Quando nós estamos em desafeto, quando estamos brigados com as pessoas, isso causa divisão, um racha. Portanto, perdoai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Verso 14: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Dentro dessa unidade especial, o amor deve estar sempre em primeiro lugar. Sempre. Porque quando eu amo, eu pratico todos esses itens que nós acabamos de ler. Todos eles. E verso 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Queridos, nós podemos com certeza conciliar a nossa unidade quando nós apresentamos todos essas qualidades para com o nosso próximo. Quando isso acontece na igreja, existe verdadeira unidade, com certeza. Mediante a revelação de Jesus Cristo nas Escrituras, partilhamos a mesma fé e esperança e estendemos um só testemunho para todos. Essa unidade encontra sua fonte na unidade do Deus triuno, que nos adotou como seus filhos. Amados, nós partilhamos, como adventistas do sétimo dia, a mesma fé, a mesma esperança. Aguardamos todos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Então, se eu sou um chinês adventista, eu tenho esta mesma unidade. Se eu sou um adventista americano, eu tenho essa mesma unidade, esse mesmo pensamento. Se eu sou um adventista lá da Nova Zelândia, eu também tenho esta mesma unidade. Ou seja, eu partilho a mesma fé, a mesma esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Somos um só corpo. Embora sejamos de nacionalidades diferentes, de cores de pele diferentes, de línguas diferentes, mas nesse quesito de seguir as Sagradas Escrituras, nós deveremos ser unidos. Sabe, amados irmãos, ao redor do mundo existem muitos grupos de adventistas tentando quebrar esta unidade. E eu peço a você nesta noite que você ore todos os dias pela unidade da igreja, para
que ela continue unida. Vamos a esse outro texto, 1 João capítulo 5, verso 1. Esse 1 João são as cartas, fica lá pertinho do livro do Apocalipse, não é o Evangelho de João, mas são as cartas, Então, 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, verso 1. Achou aí? Ok? Então vamos ler juntos, Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Dentro dessa unidade existe algo fascinante, que é a crença em Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus Cristo. Cremos que juntamente Ele, Deus Pai e Deus Espírito Santo, criaram este mundo. E Ele, Jesus Cristo, é a pedra angular dessa igreja. E Ele pede, então, que estejamos unidos. Portanto, queridos amigos, queridos irmãos, você que me assiste essa noite, essa doutrina da Igreja Adventista, ela foi realmente retirada das Sagradas Escrituras. E a Igreja Adventista preza pela unidade, porque ela sabe que desta forma ela vai poder ajudar na pregação do Evangelho de uma maneira mais rápida. Nós avançaremos mais rápidos na pregação do Evangelho porque nós estaremos unidos. Portanto, através das Sagradas Escrituras, nós podemos confirmar e parabenizar a Igreja Adventista porque esta doutrina, que está aí no corpo de doutrinas da Igreja Adventista do sétimo dia, está em consonância, está de acordo com a Bíblia Sagrada. Deus seja louvado por mais essa doutrina que tem o amparo total das Sagradas Escrituras. Vamos encerrar então esse abençoado culto evangelístico cantando esse belo hino, Somos o Amor. E ele fala exatamente daquilo que nós acabamos de estudar. Vamos louvar ao Senhor nesse instante. Somos um, Senhor, somos uma palavra, somos um, Senhor, e para sempre seremos todos um amor. Saberão quem nós somos pelo amor, saberão quem nós somos pelo amor. Somos mãos que levantam, somos um coração. Somos mãos que levantam, somos um coração. E faremos do exemplo dele nossa direção. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o somos mais.
Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor, pelo amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Se formos o amor. Saberão quem nós somos pelo amor. Que bênção, né, queridos irmãos? A igreja unida e com amor fará com certeza o seu dever de casa, que é pregar o Evangelho e podermos ver Jesus voltando ainda em nossa geração. Oremos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por mais esse culto evangelístico. Obrigado a Deus porque sabemos que através da unidade da igreja nós seremos mais fortes, nós iremos avançar com mais rapidez. Na pregação do Teu Santo Evangelho poderemos com certeza ver Jesus ainda voltando em nossa geração. Portanto, abençoe a unidade da igreja em todo este vasto planeta Terra. Queira, ó Deus, nos dar uma noite de sono reparador e uma semana muito abençoada no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós tivemos essa áurea oportunidade de estarmos juntos nesses minutos, aprendermos mais uma doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu desejo a você uma semana muito, mas muito abençoada. E se Deus nos permitir, na semana que vem, nós estaremos juntos para estudarmos mais uma doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fique com Deus e até lá. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor. Vou sair mais confiante em meu Jesus.